Capítulo 431. Ao ouvir a pergunta de Klein, Ellen White pulou de susto enquanto ele o avaliava cuidadosamente, e disse: "Você é mais rico do que eu pensava." Ele imaginou que Sherlock Moriarty levaria pelo menos uma semana para conseguir 2.450 libras. "Estou economizando há muito tempo", Klein suspirou em resposta. Ellen assentiu pensativamente. "É tão lucrativo ser um detetive particular? Esta é apenas uma identidade que torna as coisas convenientes. Se você não encontrar uma recompensa enorme, será de 200 a 300 libras por ano", disse Klein com franqueza. Ellen olhou para ele e perguntou casualmente: "Então, o que você realmente faz? Contrabando de armas? Roubar dos cofres dos ricos e poderosos?" Para Beyonders abaixo da sequência 7, não há muito que possa ser feito para economizar mais de 2.000 libras tão rapidamente, e a maioria deles são áreas cinzentas que beiram a violação da lei. "Você, um vampiro, está falando comigo sobre quebrar a lei? Parece que você está ansioso para ganhar dinheiro rápido." Klein sorriu. "Aceito algumas missões relativamente perigosas. Se você não tem medo da morte, pode tentar." Ellen calou a boca e só depois de muito tempo disse: "Venha me encontrar à noite. Vou levá-lo ao lugar do vendedor." Que vampiro obediente! Klein estava prestes a concordar, mas de repente achou inseguro. E se o vendedor ficar pensando ao ver todo o dinheiro? E se ele não tiver os ingredientes correspondentes de Beyonder e estiver tentando me enganar para cometer um roubo? Ellen White pode ser confiável, mas não necessariamente o vendedor que ele está apresentando. Tenho que encontrar uma desculpa para fazer uma adivinhação acima da névoa cinza para confirmar o grau de perigo. Sim, não há necessidade de ser tão complicado. Existe uma maneira melhor. Depois de pensar um pouco, Klein virou a cabeça para olhar para Ellen. "Não, vá sozinho. Vou lhe dar 1.000 libras como depósito e você trará os 2 ingredientes para a Igreja da Colheita. Após a confirmação, pagarei o saldo restante. Acredito que o vendedor aceitará esse método. Isso mostrará o respeito de um nobre sanguíneo." Ao ser lisonjeado, Ellen inconscientemente ergueu o queixo. "Não há problema com esta forma de negociação." Dizendo isso, ele soltou uma risada. "Você tem medo de que a outra parte não cumpra sua palavra? Você se sente mais à vontade na Igreja da Colheita? Claro, qualquer um se sentiria seguro ao ver um adorador da Mãe Terra ao lado, com mais de 2,2 metros de altura e músculos excepcionalmente firmes." Klein sorriu e apontou para o padre Utravsky. "As pessoas que podem lidar com ele não se importariam com as 2 a 3.000 libras." O rosto de Ellen escureceu e ele bufou. "Você não está preocupado que eu roube o depósito de 1.000 libras? Klein casualmente olhou para a frente. "Por que eu deveria me preocupar? Você voltará aqui todos os dias, tornando mais fácil encontrá-lo, e uma criatura viva como um vampiro seria vendida por mais de 1.000 libras." Ellen, que havia sido atingido em um ponto dolorido, murmurou exasperado: "Sanguíneo. Você entende? Sanguíneo. Além disso, não me chame de criatura." Klein riu e não disse nada enquanto esperava que Ellen se acalmasse. "Faremos do jeito que você pediu." Finalmente, Ellen estendeu a mão e esfregou as têmporas. Klein imediatamente pegou o envelope que havia recebido naquela manhã e o entregou a ele junto com a pilha de dinheiro no valor de 1.000 libras. "Vejo você aqui às 8 da noite. Depois de contar as notas e depois de confirmar que não havia nenhum engano, Ellen olhou cautelosamente para o padre Utravsky e disse em voz baixa: "Senhor detetive particular, estando em contato com muita informação e novidades, você já ouviu falar de um deus maligno conhecido como o Louco?" "Maligno? Maligno? Você?" Por dentro, Klein quase soltou um palavrão. Ele respondeu com a expressão mais normal:
Muitas pessoas estão procurando por crentes do louco recentemente. Você está planejando se juntar a eles para obter a recompensa? Enlin suspirou e disse: não, estou apenas considerando se devo pedir a esse Deus maligno ou a alma maligna para me ajudar a dissipar a influência psicológica. Como você sabe, os rumores que circulam incluem seu nome honroso específico, e desde que seja convertido em Hermes ou Hermes antigo, é possível obter uma resposta. O que você sabe sobre ele? Quanto dano ele trará aos seus crentes? Será que ele mudará vigorosamente os pontos de vista dos crentes? Embora pergunte para mim, ainda tenho que dizer. Meu querido amigo vampiro, você é como um homem se afogando agarrando-se desesperadamente a palhas. Sentindo uma mistura de emoções, Klein disse: o louco é muito misterioso. Até hoje, além das notícias que você já conhece, ninguém sabe de sua situação detalhada. Por exemplo, quão vasto é o seu clero, ou que tipo de rituais de oração correspondentes existem. O que me intriga é que você não está considerando dois seres. O H, a ancestral dos sanguíneos, a antiga deusa Lilith? Contanto que o ritual esteja correto e as oferendas sejam apropriadas, ela irá ajudá-lo a dissipar a influência psicológica. Enlin recostou-se ligeiramente e olhou para a frente, sem dizer nada por vários segundos. Ele pareceu instantaneamente ficar mal-humorado. Após um breve momento de silêncio, ele disse em voz baixa: antes do cataclismo, a ancestral raramente respondia às orações. Apenas certas circunstâncias especiais nos permitiram obter a ajuda dela. Isso não inclui a remoção de uma influência psicológica. Nas lendas da Cidade de Prata, a antiga deusa Lilith, que representava a lua, já teve sua autoridade retomada pelo despertar do Criador, ou talvez ela tenha caído em alguma batalha entre os deuses antes. Então, quem é aquele que ocasionalmente responde aos apelos dos sanguíneos? A lua primordial? Klein pressionou deliberadamente. Então, ainda há a lua primordial para orar. Muitos Beyonders ocultos têm rituais que emprestam seu poder. Isso se refere principalmente ao rei xamã e às criaturas biológicas correspondentes. Klein acrescentou interiormente. Os lábios de Enlin tremeram, mas ele não falou porque havia um medo indescritível em seu rosto. Depois de muito tempo, ele disse solenemente: eu suspeito que a lua primordial foi personificada por algum deus maligno ou um diabo de alto nível. As pessoas que oram a ele geralmente experimentam mudanças, tornando-se cruéis, loucas e até mesmo cheias de desejo. E os demais, com os sanguíneos principalmente, há uma chance maior deles perderem o controle e se tornarem verdadeiros monstros. Era uma vez uma poderosa sanguínea que tentou rezar devido a algum perigo, mas acabou se transformando em nada além de um pedaço de carne que só sabe acasalar e reproduzir. Ela, junto com touros, carneiros, cavalos, ratos e até plantas e pedras, deu à luz estranhos descendentes um após o outro. Cada um deles desenvolveu sua própria espécie de monstro. Felizmente, ela foi rapidamente eliminada junto com seus descendentes. A lua primordial é tão perigosa assim? Não havia menção disso no livro dos segredos. Os pensamentos do rei xamã Klarman foram corrompidos? Felizmente, eu apenas fiz referência, modifiquei e rezei para mim mesmo. O coração de Klein disparou de medo como resultado da descrição de Enlin White. Isso o fez perceber que as existências ocultas além das 7 divindades não eram tão confiáveis. Exceto eu, ele suspirou. Naquele momento, Enlin sorriu amargamente e disse: se os efeitos negativos trazidos pelo louco não são tão grandes, rezar para ele pode ser algo a se considerar. O único efeito é que você pagará uma certa quantia de dinheiro por isso. Para manter sua imagem,
Klein só poderia dar um tapinha no ombro de Enlin e desenhar um emblema sagrado triangular em seu peito. É muito perigoso rezar para uma existência oculta que você não conhece. Se você está considerando isso, pode escolher uma fé entre as 7 divindades de sua preferência. Eles não afetarão sua vida diária e não farão você abandonar suas bonecas. Se realmente não há outra maneira, Enlin de repente se viu mais calmo do que esperava. Klein não demorou. Ele abriu caminho para o corredor e saiu da igreja da colheita. Olhando para o céu enevoado, começou a pensar no que fazer a seguir. Não havia dúvida de que seu foco atual era economizar dinheiro e encontrar os ingredientes. O lado do jovem sol precisa se estabilizar um pouco mais. Para evitar que ele seja suspeito novamente, usarei o método de livrar a corrupção mental de um descontrolado como o pagamento prometido. O cabelo de um naga do mar profundo pode ser confiado ao senhor enforcado. Vou ter que confiar em mim mesmo para a característica da sombra de pele humana. Não houve nenhuma informação relevante de Enlin White e do olho da sabedoria, Sr. Stanton, por mais de um mês. Vou ter que tentar canais diferentes. Sim, já faz muito tempo. É provável que o Beyonder de alta sequência da Escola de Pensamento Rosa não esteja monitorando o Bar dos Corajosos tão de perto. Vou visitá-lo à noite e ver se consigo entrar em contato com a senhorita Sharon e Marik. Klein rapidamente teve uma ideia. Para ir ao Bar dos Corajosos, ele tinha que ir primeiro ao Burgo Leste e trocar de roupa de trabalhador no apartamento de um quarto que também alugava na rua Palma Negra. Enquanto pensava nisso, ele caminhou em direção à parada de carruagens no lado oposto da estrada. Reticências. Burgo Oeste, dentro do cemitério Green. Force Wall, que usava um chapéu preto com véu, caminhava silenciosamente ao lado de Dorian Gray, um membro da família Abraham. Ela o acompanhou para colocar flores nos túmulos de Lawrence, Aulisa e companhia. Enquanto caminhava silenciosamente, seus pensamentos estavam completamente focados no ingrediente Beyonder, a bolsa estomacal do devorador de espíritos. Ela sabia que já havia digerido a poção do aprendiz e, desde que conseguisse a bolsa estomacal do devorador de espíritos, ela se tornaria uma mestre de truques. No entanto, acabou por não ter as pistas relacionadas a isso, e o Sol, que ela tinha mais expectativas em poder ajudá-la, não se atreveu a realizar um ritual ou convidar amigos para caçar devoradores de espíritos por causa do que havia acontecido antes. Para avançar o mais rápido possível e escapar da maldição da lua cheia, ela até pediu ajuda ao Senhor Louco, esperando que seus adoradores pudessem ajudá-la a encontrar os ingredientes. No processo, ela revelou que havia publicado seu novo livro e estava prestes a receber uma taxa fixa pelo livro, a fim de provar que tinha dinheiro suficiente. Ela não temia que sua verdadeira identidade fosse conhecida pelo Senhor Louco, porque acreditava que o Senhor Louco claramente sabia disso. No ambiente isolado, silencioso e frio, Force e Dorian pararam no túmulo de Lawrence. Olhando para a foto tirada após sua morte e lendo o epitáfio, "Ele é um bom professor", Dorian Gray permaneceu em silêncio por um longo tempo antes de suspirar. Que irônico. Por quê? Force perguntou surpreso. Ela tinha ouvido Lawrence mencionar que ele era professor de escola pública na cidade constante, Midshire, e foi por isso que ela usou tal epitáfio. Isso não tem nada a ver com você. Tem a ver com a nossa família. Dorian deu uma risada autodepreciativa e se abaixou para colocar as flores. Depois de endireitar o corpo, ele olhou para a frente e de repente falou: "Force, você quer se tornar uma Beyonder? Do tipo que descrevi em minha carta. Ponto.